Bom, então vamos começar. Vamos a esse exemplo bem básico aqui, né, de uma lâmpada ligado a uma pilha, tá? Pilha mesmo. E a pilha, por sua vez, tem uma região que é a positiva e uma outra que é a negativa, tá? Por convenção, nós adotamos esses sinais aqui, positivo e negativo. Bom, e aí, ligando a lâmpada por meio de fios condutores a essa pilha, ela vai acender, tá? E aí, vamos ver o que está acontecendo aqui na física, os fenômenos que estão ocorrendo, para que entendamos como é que isso procede. Bom, nós temos uma corrente elétrica que sai do polo positivo, uma corrente que damos a letra I para essa grandeza, corrente elétrica, tá? Muito bem. Opa, bem coerente aqui. Vamos usar o A minúsculo. E aí, a corrente elétrica percorre o fio condutor saindo do polo positivo. Na lâmpada, a corrente elétrica atravessa o filamento. Esse filamento fica incandescente, tá? Ele se aquece, fica incandescente, emite luz, e a corrente elétrica continua fazendo o seu percurso pelo condutor até chegar aqui no polo negativo da pilha, tá? Muito bem. Por que a lâmpada acende? A lâmpada acende porque quando os elétrons percorrem essa região aqui, eles percorrem com dificuldade. E essa dificuldade causa uma intensidade na corrente elétrica, uma velocidade de passagem dos elétrons tamanha que ela aquece até ficar incandescente, até gerar luz, até dar uma iluminação, tá? Até promover o fenômeno da luz, ok? Bom, então, qual é a diferença, então, da passagem da corrente elétrica pelo fio, da passagem da corrente elétrica pelo filamento da lâmpada? Aqui nós temos uma outra grandeza física que chamamos de resistência. A resistência da passagem aos elétrons vai gerar essa intensidade na passagem, e essa intensidade vai aquecer e vai ficar incandescente. Ficando incandescente, ela emite luz. E aí a corrente volta, segue o seu caminho, né? Atravessou a resistência, a corrente elétrica segue o seu caminho e retorna para cá, tá? Para que haja corrente elétrica, para que os elétrons fluam, corrente elétrica nada mais é do que uma cadeia fluida de elétrons, uma corrente, tá? Como se fosse uma correnteza, um rio correndo. Bom, para que haja o fluxo de elétrons, eu preciso ter um caminho contínuo, sem interrupção, do polo positivo até o polo negativo, tá? Se houver qualquer interrupção, se o meu fio for desconectado aqui desse polo, por exemplo, a corrente elétrica não flui, ela não termina o seu ciclo, tá? Aí a lâmpada vai se apagar. Vai estar com elétrons aqui? Sim, mas se não houver a passagem da corrente elétrica, não haverá
o funcionamento da lâmpada, tá? Essa é uma situação que chamamos de circuito na área elétrica, tá? É um conceito técnico, uma linguagem técnica, uma terminologia da área de elétrica que chamamos de circuito aberto, tá? Depois eu vou fazer uma representação melhor. Mas já devemos saber que se o fio não está conectado totalmente, se o meu circuito não está completo, saindo, oferecendo a passagem dos elétrons do polo positivo, passando pela resistência e chegando ao polo negativo da pilha, nós temos um circuito aberto, logo o dispositivo, né, o componente eletrônico, elétrico, não funciona, tá? Mas vamos lá, vamos seguir, ok? Então vamos voltar para a situação normal. O fio está conectado, a corrente elétrica passa, gera o aquecimento e a lâmpada acende. Ok, falta mais uma grandeza aqui para nós destacarmos, tá? Que é a grandeza relacionada a essa pilha, tá? Que chamamos de tensão. Ok? Mas temos um outro nome também, que outro nome conhecido, que é diferença de potencial. Nome grande, né? Mas é isso mesmo. O-D-D-P. Então, tensão, entenda-se como tensão, também isso, DDP. Diferença de potencial. Por que diferença de potencial? Porque nessa pilha eu tenho uma polarização, onde eu tenho uma carga positiva, ou seja, uma carga muito alta em relação a cargas positivas, e uma carga muito negativa, né? Eu tenho uma diferença de cargas totalmente opostas, uma positiva e uma negativa. A gente falou sobre polarização, né, em outras aulas. Tá, e daí? E daí que quando eu ofereço um meio por onde os elétrons podem percorrer, eu vou ter esse fenômeno dos elétrons querendo fluir da região de maior potencial para a região de menor potencial, tá? Então é por isso que os elétrons fazem esse percurso. Eles não fazem um percurso à toa. É porque uma região tá com um potencial muito alto e a outra região está com um potencial muito baixo. Então, devido à diferença de potencial, então os elétrons vão fluir para adquirir a estabilidade, para adquirir um estado mais balanceado, tá? Bom, agora vamos passar para um outro nível, tá? Não vamos ficar trabalhando com desenhozinhos, vamos começar a aprender a simbologia disso, tá? Então vamos à simbologia. A pilha, no caso, nós vamos chamar de gerador, ok? A nossa fonte geradora. Gerador quer dizer o quê? Que ele está gerando essa diferença de potencial, ele está gerando tensão. Nós vamos representar por uma barra grande e uma barra pequena, e aqui são os seus terminais, tá? Então a nossa pilha tem uma simbologia elétrica ou eletrônica desse tipo aqui. Duas barras, uma grande e uma menor, ok? E essas bolinhas aqui representam os terminais, aonde elas se conectam aos fios, tá? Conexão, conexão. Muito bem, o fio nós vamos representar por uma linha. Simplesmente, ó, fio representando a linha. A lâmpada, que é um consumidor de corrente, nós vamos representar por uma linha em zigue-zague. Um trecho com linha em zigue-zague. Então esse aqui vai ser o nosso resistor, tá? Ou seja, algum componente eletrônico ou elétrico, né, que vai oferecer resistência à passagem da corrente elétrica. Ou seja,
ele vai consumir a corrente. A corrente vai ser usada ali para alguma coisa. Mas por enquanto essa finalidade não importa. Importa que algum componente eletrônico que vai oferecer resistência à passagem da corrente elétrica. E aí o fio termina, né, fazendo a sua conexão aqui no polo negativo do meu gerador, tá? Então o gerador é essa simbologia, o fio é a linha mesmo, resistor é essa simbologia, tá? Um trechozinho com um zigue-zague e novamente o fio, tá? Então aqui eu tenho a montagem de um circuito, tá? Eu tenho gerador, fio condutor, resistência, né? Um resistor ou resistência e fio condutor fechando o meu circuito, tá? Aqui já é uma representação de um circuito elétrico, tá? Bem básico, extremamente básico. Vamos às grandezas, tá? Gerador é tensão. Tensão nós medimos em volts, tá? Que tem o símbolo V. Alguns profissionais, né, defendem que é errado o termo voltagem para se referir à tensão, que é a mesma coisa que DDP, tá? Algumas pessoas falam voltagem. Ah, qual é a voltagem desse aparelho? Alguns profissionais falam que isto aqui é um termo errado, voltagem. Mas o fato é que nós vemos profissionais falando voltagem. Nós vemos manual usando o termo voltagem. E nós vemos também questão da 6 Gran Rio usando o termo voltagem. Bom, estando certo ou estando errado, não importa. Importa que você entenda o que significa, tá? Então, voltagem significa grandeza, tensão gerada, tensão em volts, gerada pelo gerador. Só isso, tá? Então, sem precisar ficar filosofando. Mas você tem que estar familiarizado com esses nomes. Bom, então o gerador gera uma tensão, ou DDP, ou voltagem, que tem a unidade em volts, né? Ou seja, letra V. Essa é a unidade do gerador, tá? Usamos a letra U para representar a grandeza do gerador. Alguns livros usam a grandeza V também. V para a grandeza gerador e V é a unidade. A V de unidade é indiscutível. Isso aqui é sistema internacional. Está padronizado. Agora, a letrinha da fórmula que vai representar a grandeza do gerador pode ser U ou pode ser V. Tanto faz. Tá. Resistor. Resistor, a unidade dele é em ohms. Ok? Tem a simbologia de unidade de ômega. Letra grega aí do alfabeto grego. Ômega, essa ferradurazinha, ok? E nós vamos representar a resistência pela letra R, tá? E quando eu ligo um circuito elétrico, esse circuito está fechado, nós temos o quê? Nós temos a geração da corrente elétrica I. Já falei aqui, né? Corrente elétrica I. Que tem a seguinte unidade de medida no sistema internacional: ampere. Ampere. Ok? Pronto. Definimos 3 grandezas aqui de um circuito elétrico. As 3 grandezas mais básicas, tá? E aí, essas 3 grandezas básicas são aquelas que são definidas na lei de Ohm, tá? A lei de Ohm define o quê? Quem vê, ri, tá? Quem vê é um macetezinho para decorar a fórmula. V é igual a R vezes I. Quem vê, ri de tão fácil que esse assunto é,
tá? É meio bobinho, mas ajuda a decorar. Então essa é a fórmula da lei de Ohm, tá? A tensão é igual... Tá um pouquinho abaixo, espera aí. Aqui. A tensão é igual a resistência elétrica vezes a corrente elétrica, tá? Essa é a lei de Ohm, ok? Bom, tá cheio o quadro, vamos seguir.